Para que possamos compreender o mundo ao nosso redor, a visão é o principal sentido utilizado. Para que as ondas eletromagnéticas conhecidas como luz que penetram o nosso olho possam ser decifradas, é necessário um aparato especializado nesta função. E é isto que veremos nesta aula sobre neurofisiologia da visão. Neste conteúdo, será abordado como a luz se transforma no mundo como vemos, mas caso queira entender o sistema óptico da visão, acesse o link da descrição. Entender a óptica da visão é importante para compreender as principais disfunções visuais, como o conteúdo desta aula. Assim que a luz penetra nos olhos, elas atingem a estrutura que contém células responsáveis pela sua detecção. Esta estrutura é a retina e contém os cones, responsáveis pela detecção de cor, e os bastonetes, que percebem a luz fraca e são importantes na visão em preto e branco. Quando bastonetes e cones são excitados, ocorre a transmissão de sinais que irão passar pelas camadas de neurônios através das porções da retina e daí passarão pelo nervo óptico até atingir o córtex cerebral. A origem embriológica da retina é no sistema nervoso, portanto, a retina é considerada parte do sistema nervoso central. A retina é formada por 10 camadas de fora para dentro: camada pigmentar, camada fotorreceptora, onde estão os cones e bastonetes, membrana limitante externa, camada nuclear externa, onde estão os corpos dos bastonetes e cones, camada plexiforme externa, camada nuclear interna, camada ganglionar, camadas de fibras do nervo óptico e membrana limitante interna. Após passar pelo sistema de lentes do olho, a luz atinge a retina e passa primeiro pelas camadas de células ganglionares para só então atingir a camada onde estão os bastonetes e cones. Essa distância alcança as centenas de micrômetros e diminui a acuidade visual. Por isso, a retina de vertebrados é chamada de invertida. Uma região da retina onde a acuidade visual é maior é a fóvea, situada na mácula. A mácula é uma porção central da retina posterior. A mácula possui alta densidade de receptores, especialmente na fóvea. Repare que a mácula é formada pela perifóvea, parafóvea e fóvea. A fóvea forma uma pequena depressão na região central da mácula. A mácula pode ser acometida por doença degenerativa chamada de degeneração macular e pode ocorrer em decorrência do envelhecimento, predisposição genética, tabagismo e outros fatores. Causa perda da acuidade visual detalhada e pode ser percebida na dificuldade para leitura ou em atividades como costurar. Voltando à fóvea, ela é quase exclusivamente composta por cones. Os cones da fóvea são mais longos e delgados, o que os permite detectar mais detalhes. Além disso, observe um fator crucial que aumenta a acuidade visual na fóvea. Vasos sanguíneos e as camadas celulares estão todas desviadas lateralmente, o que permite que a luz chegue aos cones com muito menos obstáculos. Se por um lado a acuidade visual na fóvea é maior, há um ponto cego na retina, que é a região por onde passa o nervo óptico, chamado de disco óptico, e não há receptores nesta parte. Bom, então por que não há um ponto preto no meio do campo visual? Isso acontece porque as imagens obtidas pelo olho contralateral e correções no cérebro, baseadas em imagens ao redor, corrigem o problema. Alguns animais, como polvos, não possuem ponto cego, já que as fibras do nervo óptico se formam por detrás da retina. O mais legal é que dá para observar isso na prática. Veja essas duas letras na tela, D de direito e E de esquerdo. Tape um dos olhos e olhe para a letra correspondente. Agora pegue o seu aparelho, computador ou celular, e afaste e aproxime do seu rosto enquanto olha fixamente para a letra com o olho correspondente. Você vai perceber que em certo momento a outra letra some. Parabéns, você detectou o seu ponto cego. Esta imagem representa a estrutura geral de um cone ou bastonete. O segmento externo do cone tem um formato cônico, enquanto bastonetes geralmente são mais estreitos e longos.
As principais partes dos cones e bastonetes são o segmento externo, o segmento interno, o núcleo e o corpo sináptico. A substância química sensível à luz se encontra no segmento externo, sendo a rodopsina nos bastonetes e os pigmentos de cores, sendo 3 tipos diferentes nos cones. Veja que no segmento externo há uma série de dobras nas membranas celulares, chamadas de disco. É nos discos que a rodopsina e os pigmentos de cores estão incorporados, na forma de proteínas transmembranares. A quantidade de pigmentos fotossensíveis nos discos é tão grande que representa cerca de 40% da massa do segmento externo. No segmento interno está contido o citoplasma e as organelas celulares. O corpo sináptico é a porção do bastonete ou do cone que se conecta às outras células. A camada pigmentar na retina é fundamental na visão nítida. Ela é rica em melanina, que absorve a luz que a atinge. Isso é crucial para impedir que a luz seja refletida para outras camadas da retina, o que diminuiria a nitidez visual. A importância da melanina se evidencia em indivíduos que não a produzem, como é o caso do albinismo. Nestes indivíduos, a acuidade visual é reduzida, especialmente em ambientes claros, onde muita luz é refletida no interior do globo ocular. A camada pigmentar também armazena vitamina A, que então é transportada para os cones e bastonetes. A parte nervosa da retina é nutrida pela artéria central da retina, enquanto a parte pigmentar e as partes mais externas são nutridas pela difusão dos vasos do coroide. Essa característica é o que ajuda a explicar, em parte, os casos chamados de descolamento de retina. Em casos de trauma ocular, líquido pode se acumular entre as camadas, já que são nutridas por vasos diferentes, favorecendo a separação entre as camadas. Vamos começar a entender agora como funcionam os pigmentos visuais. Como vimos, a rodopsina localiza-se no segmento externo que se projeta em direção à camada pigmentar. A rodopsina é formada por uma proteína chamada escotopsina e o pigmento carotenoide retinal, também chamada de retileno. Assim que a luz atinge a rodopsina, esta começa a se decompor dentro de uma fração muito pequena de segundos, na ordem de picosegundos. Esta decomposição ocorre em virtude da excitação de elétrons na porção cisretinal da rodopsina. A estrutura química em si da molécula não se altera, mas sua morfologia sim, fazendo com que a molécula se afaste da escotopsina. Esta molécula de rodopsina alterada pela luz passa a se chamar de batorodopsina, que é altamente instável e se transforma em luminorodopsina, que por sua vez também vai se transformando em outras moléculas até chegar à metarodopsina. Até aqui, tudo acontece na escala de picosegundos, nanosegundos e milissegundos, para só então chegar à escala dos segundos. Talvez você não tenha ideia do quão rápido seja picosegundos. 1 picosegundo equivale a 10 a menos 12 segundos, ou 1 segundo dividido por 1 trilhão. A metarodopsina é convertida em escotopsina em todo o transretinal. Como podemos ver, a rodopsina é regenerada, e isso acontece a partir do todo transretinal. E isso requer o gasto de ATP e é catalisada pela enzima retinal isomerase. Isso pode ocorrer por 2 vias, como podemos ver, uma delas envolvendo a forma ativada da vitamina A. Com a deficiência de vitamina A, as quantidades de retinal e rodopsina que podem ser formadas são muito menores, e isso explica a cegueira noturna na deficiência desta vitamina. Para que a cegueira noturna ocorra, a pessoa precisa permanecer em uma dieta pobre em vitamina A por meses, já que o fígado armazena esta vitamina. Uma pessoa com cegueira noturna normaliza a visão cerca de 1 hora após receber injeção intravenosa de vitamina A. O mecanismo pelo qual a rodopsina excita o bastonete é descrito a seguir. O segmento externo do bastonete possui uma série de canais de sódio dependentes de monofosfato de guanosina cíclico, o GMP, que permite a entrada de sódio para dentro da célula,
o que diminui em muito a negatividade do meio intracelular. Nos bastonetes, o meio intracelular fica em torno de menos 40 mV. Isso difere dos outros receptores sensoriais, que estão presentes em outras células e cujo meio interno é mais negativo, cerca de menos 80 mV. Essa condição descrita ocorre em situação onde a rodopsina não foi ativada, como situação de escuro. Quando a rodopsina é excitada pela luz, estes canais de sódio se fecham e a entrada de sódio para dentro da célula é reduzida drasticamente. No entanto, canais que jogam sódio para fora da célula continuam abertos, de forma que o meio intracelular se torna mais negativo. Quanto maior a exposição à luz, mais intenso é este processo, e o meio intracelular pode chegar aos menos 80 mV. A decomposição da rodopsina gera uma cascata que amplifica os efeitos estimuladores da luz em até 1 milhão de vezes. De forma simplificada, esta é a cascata que ocorre. O fóton ativa um elétron na porção cisretinal da rodopsina, o que levará, como vimos, à formação da metarodopsina 2. Esta, por sua vez, ativa a transducina, uma proteína presente na membrana dos discos. A transducina ativa moléculas de fosfodiesterase, que, por sua vez, hidrolisa muitas moléculas de GMPC, destruindo-as. Como é o GMPC que mantém os canais de sódio abertos, sua destruição causa o fechamento destes. A cada rodopsina ativada, centenas de canais de sódio são fechados. Como o fluxo de íons sódio por esse canal é muito rápido, o seu fechamento bloqueia a passagem de mais de 1 milhão de íons, até que possam reabrir novamente. Isso leva ao aumento da negatividade no meio intracelular, como já mostrado. Cerca de 1 segundo após, a metarodopsina 2 é inativada pela enzima rodopsina quinase. Isso explica por que os bastonetes são tão sensíveis, mesmo em condições de baixa luminosidade. Os cones são de 30 a 300 vezes menos sensíveis, mas ainda assim permitem a visão em cores em condições superiores a uma penumbra escura. As substâncias fotoquímicas nos cones são muito parecidas com a rodopsina dos bastonetes, diferindo na porção proteica. Há 3 tipos de pigmentos de cor, e somente um deles está presente em um determinado cone. Sendo assim, cada cone é seletivo a um tipo de cor. Os 3 tipos de pigmentos nos cones são vermelho, verde e azul, formando assim o sistema RGB, do inglês Red, Green e Blue. Veja este gráfico. Ele relaciona a absorção de luz de cada um dos tipos de pigmentos. O tipo de absorbância do cone azul é em 445 nanômetros, do verde em 535 e do vermelho em 570. Veja que há regiões onde a faixa de detecção dos cones se cruzam. Isso mostra que os cones não são específicos exatamente para uma cor, mas que conseguem detectar um espectro dentro de uma determinada faixa. Apesar de possuirmos apenas 3 tipos de pigmentos visuais, conseguimos enxergar muito mais cores. Isso se deve pelo fato de que o sistema nervoso central interpreta a combinação da ativação dos diferentes receptores como cores distintas. Vejamos o gráfico. O pico de cada onda representa o pico de 100% de estimulação do pigmento. Vejamos o exemplo da cor laranja. Ela é interpretada pelo cérebro quando os cones vermelhos são estimulados em um valor de 99% do valor de pico e 42% no verde. O azul não é estimulado em nada, portanto zero. Então, temos esta proporção, 99, 42 e 0. Agora observe que esta regra vale para todas as outras cores, e assim conseguimos vê-las mesmo sem termos receptores para elas. E isto é extremamente complexo, pois conseguimos ver as cores em diferentes tonalidades. Em relação ao branco, não há um comprimento de onda específico para esta cor, e a visualizamos quando todos os pigmentos são excitados na mesma proporção. Curiosamente, a forma como percebemos a cor se dá por mecanismos diferentes quando comparamos o mundo real com telas. Imagine, por exemplo, que você veja um girassol.
você percebe as pétalas como amarelas, porque elas estão refletindo luz exatamente no comprimento de onda do amarelo, 580 nanômetros. E isso faz todo sentido pelo que vimos até aqui, mas suponha que você tenha gostado muito do girassol e tirou uma foto dele. Você está apreciando as pétalas amarelas do girassol em seu celular, mas nenhuma luz amarela está sendo emitida em direção aos seus olhos. O que está de fato sendo emitido aos seus olhos é uma combinação de luzes vermelhas e verdes que estimulam seus cones em uma proporção que nos faz interpretar a imagem como amarela. As telas são formadas por pixels, que é a menor unidade de uma imagem digital, e só são de 3 tipos: vermelha, verde ou azul. Mesmo assim, você vê o amarelo, mas ele não é amarelo de verdade, pelo menos não fisicamente, mas sim para o seu cérebro. Se você achou estranho, é porque ainda não ouviu falar da cor rosa. No espectro eletromagnético, não tem cor rosa, nem tem rosa no arco-íris, ou seja, não há um comprimento de onda para esta cor. Mas se você misturar azul e vermelho, aí você pode obter o rosa, mesmo esta cor não existindo fisicamente. Fisicamente, cores são ondas eletromagnéticas. O que vemos é uma interpretação do córtex para os diferentes comprimentos de onda ou dos diferentes padrões de ativação dos cones. A cor, como conhecemos, é uma interpretação do córtex, e ela de fato não existe. Se o indivíduo não tiver algum dos cones, ele não conseguirá diferenciar cores. Veja este gráfico novamente. Podemos perceber que as cores verde, amarelo, laranja e vermelho são diferenciadas entre si pelos cones verde e vermelho. Se qualquer um destes cones estiver ausente, o indivíduo não irá conseguir diferenciar estas cores, o que é chamado de daltonismo para vermelho-verde. Se a ausência for do cone vermelho, condição chamada de protanopia, a dificuldade será principalmente nos comprimentos de onda maiores. Se faltar os cones verdes, condição chamada de deuteranotopia, o indivíduo vai conseguir ver os extremos do espectro eletromagnético, mas terá capacidade limitada para distinguir os tons entre o azul e verde e vermelho, e não conseguirá ver o verde. A ausência dos cones azuis é mais rara, mas causará dificuldade para diferenciar os tons de azul, condição conhecida como fraqueza para o azul. Para testar estas condições, utiliza-se quadros com números, possibilitando diferenciar as diferentes deficiências. Se um indivíduo fica muito tempo exposto à luz intensa, muitos dos pigmentos visuais serão degradados. Isso diminuirá em muito a sensibilidade do olho à luz, e esse processo é chamado de adaptação à luz. O processo inverso também ocorre. Se um indivíduo fica muito tempo no escuro, há a formação de pigmentos fotossensíveis a partir dos precursores, com a quantidade máxima sendo limitada pela quantidade de proteínas disponíveis nos cones e bastonetes, para se combinar com o retinal. Esta é a adaptação ao escuro. Se uma pessoa for deixada por horas em ambiente de muita claridade e após isso for colocada em um ambiente escuro, a sensibilidade da retina vai aumentando progressivamente. Repare que a sensibilidade da retina aumenta em milhares de vezes, sendo mais rápida no início e diminuindo conforme os minutos passam. Esta curva resultante é chamada de curva de adaptação ao escuro. Além da adaptação através da concentração dos pigmentos fotossensíveis, há outros mecanismos pelo qual o olho se adapta à exposição à luz. Um deles é o diâmetro pupilar, que pode ser aumentado ou diminuído, permitindo maior ou menor passagem de luz. Há também a diminuição da sensibilidade dos neurônios nas várias camadas da retina, que passam a disparar sinais com menor frequência após frações de segundos expostos à luz intensa. Juntando todos os sistemas, o olho pode alterar sua sensibilidade à luz entre 500.000 e 1 milhão de vezes. Vimos que a retina possui várias camadas. Veremos agora, em linhas gerais, como funcionam. Os fotorreceptores, bastonetes e cones transmitem os sinais para a camada plexiforme externa, fazendo sinapse com células bipolares e horizontais. As células horizontais transmitem sinais para as células bipolares.
As células bipolares transmitem sinais para as células ganglionares e amácrimas, na camada plexiforme interna. As células amácrimas transmitem sinais em duas direções, para as células ganglionares e para as células bipolares. As células ganglionares transmitem sinais eferentes da retina para o nervo óptico, que então transmite os impulsos ao cérebro. Como vários outros sistemas sensoriais, o olho possui uma parte mais antiga filogeneticamente e uma mais recente. A mais antiga são os bastonetes e a mais recente são os cones. As fibras nervosas que conduzem sinais oriundos dos cones são mais calibrosas e a velocidade de condução é de 2 a 5 vezes maior. Da mesma forma, os circuitos para ambos os sistemas são ligeiramente diferentes. Na fóvea está a parte mais recente e rápida dos cones. Compreende 3 neurônios na via direta: cones, células bipolares e ganglionares. Na retina periférica há tanto cones como bastonetes. Veja que existem células bipolares que conectam somente com bastonetes, e este é o tipo de conexão encontrada em animais primitivos. Estas células só transmitem sinais para as células amácrimas, que, por sua vez, transmitem para as ganglionares. Desta forma, na visão pura por bastonetes, há 4 neurônios na via visual direta: bastonetes, células bipolares, células amácrimas e células ganglionares. Tanto cones como bastonetes secretam o neurotransmissor glutamato em suas sinapses com células bipolares. Células amácrimas secretam vários tipos de neurotransmissores, como dopamina, acetilcolina, GABA, glicina e indolamina, e todos aparentam ter função inibitória. Nos neurônios da retina, a maior parte da transmissão de sinais se dá por condução eletrônica e não por potenciais de ação. Potenciais de ação dependem da abertura e fechamento de canais iônicos ao longo do axônio, conforme o potencial é propagado, e possui um caráter tudo ou nada, ou seja, ou ele ocorre ou não ocorre. No caso da retina e da modulação visual, isso seria ruim, pois dificultaria em muito o controle da visão aos diferentes níveis de luz. Na condução eletrônica, há a transmissão através do fluxo de íons dentro do citoplasma celular, e este não é um evento tudo ou nada, e isso permite o controle mais fino da visão. As células horizontais são importantes no processo de inibição lateral. Veja que seus axônios se distribuem lateralmente e isso é fundamental para inibir vias de áreas não excitadas. Isso permite gerar um maior contraste visual e gerar uma visão com maior nitidez. Células amácrimas também geram algum nível de inibição lateral adicional. Células bipolares são de 2 tipos, hiperpolarizantes e despolarizantes. Elas também atuam na inibição lateral, contribuindo assim na formação da imagem nítida. Quanto às células amácrimas, há diversos tipos delas e funcionam como interneurônios e atuam integrando os sinais visuais. No total, a retina possui cerca de 100 milhões de bastonetes e 3 milhões de cones, mas o número de células ganglionares é muito menor, cerca de 1,6 milhão. Assim, em média, 60 bastonetes e 2 cones convergem para cada célula ganglionar, que através do nervo óptico se conectará ao cérebro. Já vimos que a fóvea é a região de maior acuidade visual. Veja na ilustração que a quantidade de cones e as fibras geradas a partir das células ganglionares para o nervo óptico é praticamente igual, e essa razão também é muito maior quando comparada ao resto da retina, o que é um dos fatores que aumenta a acuidade visual nesta região. Uma vantagem da retina periférica é a detecção de luz fraca, pois os bastonetes, que são as células responsáveis pela detecção de luz, estão presentes nesta região e não na fóvea central. Em relação às células ganglionares, elas são divididas em 2 grupos principais: células magnocelulares, células M, e células parvocelulares, células P. As células P projetam-se para a camada parvocelular do núcleo geniculado lateral do tálamo, enquanto as M vão para a camada magnocelular do mesmo núcleo. Do núcleo geniculado lateral,
Os sinais são direcionados ao córtex cerebral. Assunto este para outra aula. Há algumas diferenças entre estas duas porções de células. Os axônios das células P conduzem impulsos de forma muito mais lenta do que as células M. As células M são mais sensíveis do que as células P a estímulos preto e branco e de baixo contraste. As células P são mais sensíveis a estímulos coloridos. Uma outra célula ganglionar possui seu próprio pigmento visual, a melanopsina, e envia sinais para o córtex não visual, como o hipotálamo, e parece se relacionar ao controle de sono e vigília. Esse esquema nos permite entender como as células ganglionares são importantes para a visão de contraste. Vemos 3 bastonetes, sendo que o central faz sinapse direta com a célula bipolar, que por sua vez faz sinapse com a célula ganglionar. Assim, quando a luz o atinge diretamente neste bastonete, a sinapse é excitatória. Já os laterais fazem sinapses com células horizontais hiperpolarizantes que são inibitórias. Assim, isso permite uma melhor visão de contraste, já que há uma sinapse excitatória com sinapses laterais inibitórias. Claro, este é um esquema simplificado. Há muito mais sinapses excitatórias e inibitórias acontecendo, e isso é o que nos permite enxergar o mundo em todos os seus detalhes e contrastes. Por fim, você já se perguntou se todos os seres vivos veem igual? Por muito tempo se disse que cães enxergavam em preto e branco, mas hoje se sabe que isso não é verdade. Cães possuem um sistema bicromático, ou seja, possuem 2 tipos de cones. Então, apesar de verem cores, esta percepção é mais limitada neles, embora tenham melhor visão noturna. Diversos animais, incluindo diversos peixes, répteis, anfíbios e aves, são tetracromáticos, ou seja, possuem 4 tipos diferentes de cones, diferentemente de humanos que são tricromáticos. Isso dá a capacidade a estes animais de enxergarem o ultravioleta, que humanos são incapazes de ver. Mutações em humanos parecem fazer com que raríssimos indivíduos sejam tetracromáticos. De forma interessante, uma explicação chamada de hipótese do gargalo tem uma explicação de por que mamíferos possuem menos receptores para a cor do que muitos outros animais. Segundo esta hipótese, durante o período em que os dinossauros foram dominantes no planeta, os mamíferos se adaptaram ao nicho noturno para evitarem serem predados. Mesmo após a extinção dos dinossauros, muitas das adaptações dos mamíferos ao ambiente noturno se mantiveram, e boa parte deles permaneceram noturnos. Isso explica uma visão mais enriquecida com bastonetes, o que dá uma melhor visão noturna, ao custo da perda de um tipo de cone, o que enxerga o ultravioleta, mais abundante durante o dia devido à luz solar. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.